Você conseguiria identificar um falso Cristo se ele aparecesse hoje, bem diante dos seus olhos, falando palavras que parecem vir diretamente do céu, realizando sinais que desafiam toda a lógica humana e conquistando multidões com uma mensagem que soa quase perfeitamente bíblica? Esta pergunta não é apenas curiosidade teológica ou especulação profética, mas uma realidade urgente que pode determinar o destino eterno de milhões de pessoas nos dias que estamos vivendo. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, não fez esta advertência por acaso quando declarou que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas que, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. O Mestre sabia que seus seguidores enfrentariam o desafio mais sofisticado da história humana: distinguir entre a verdade divina autêntica e imitações tão perfeitas que até os corações mais sinceros poderiam ser seduzidos por enganos meticulosamente elaborados. Estamos vivendo uma época onde a tecnologia permite que imagens sejam fabricadas com perfeição assustadora, onde as redes sociais amplificam mensagens falsas com velocidade viral, onde a fome espiritual das massas cria terreno fértil para líderes carismáticos que prometem soluções sobrenaturais para problemas terrenos. Nunca na história da humanidade foi tão fácil para um enganador construir uma plataforma global, realizar milagres convincentes através de tecnologia avançada e apresentar-se como enviado divino para uma geração desesperada por respostas. Os sinais dos tempos finais que Jesus descreveu não são apenas eventos futuros distantes, mas realidades que se desenrolam diante de nossos olhos neste exato momento. Guerras e rumores de guerras ecoam pelos noticiários diários. Terremotos e catástrofes naturais aumentam em frequência e intensidade. A iniquidade se multiplica, enquanto o amor de muitos esfria, e falsos profetas se levantam enganando multidões com doutrinas que parecem luz, mas conduzem às trevas mais profundas. A pergunta que deveria manter todo cristão verdadeiro em vigilância constante não é se estes enganadores aparecerão, mas quando e como conseguiremos discernir sua verdadeira natureza quando chegarem disfarçados de anjos de luz. A Escritura nos alerta que Satanás não vem apenas como rugido de leão, mas frequentemente como serpente astuta que sussurra meias-verdades mais perigosas que mentiras completas. Hoje, enquanto você assiste este vídeo, profetas falsos já estão operando em escala global, construindo impérios religiosos baseados em revelações que contradizem sutilmente os ensinamentos de Cristo, prometendo prosperidade terrena em troca de fidelidade espiritual, oferecendo atalhos para a santidade que contornam a cruz e a negação do eu que Jesus estabeleceu como caminho único para a vida eterna. O engano dos últimos dias não será grosseiro ou óbvio, mas refinado e sedutor, apresentando-se com credenciais impressionantes, milagres aparentemente autênticos e mensagens que apelam aos desejos mais profundos do coração humano. Estes falsos cristos conhecerão as Escrituras melhor que muitos cristãos genuínos, citarão versículos com precisão acadêmica, demonstrarão conhecimento teológico sofisticado e até mesmo promoverão valores morais que parecem alinhados com o cristianismo autêntico. A diferença entre vida e morte eterna pode estar na sua capacidade de reconhecer as marcas distintivas que Jesus nos deixou para identificar os verdadeiros servos de Deus, versus os lobos em pele de cordeiro que se infiltrarão no rebanho nos dias finais. Estas marcas não são óbvias para olhos carnais, mas requerem discernimento espiritual, aguçado, que vem apenas através de intimidade profunda com a Palavra de Deus e comunhão constante com o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Você conseguiria identificar um falso Cristo
se ele aparecesse hoje, bem diante dos seus olhos, falando palavras que parecem vir diretamente do céu, realizando sinais que desafiam toda a lógica humana e conquistando multidões com uma mensagem que soa quase perfeitamente bíblica? Esta pergunta não é apenas curiosidade teológica ou especulação profética, mas uma realidade urgente que pode determinar o destino eterno de milhões de pessoas nos dias que estamos vivendo. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, não fez esta advertência por acaso quando declarou que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas que, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. O Mestre sabia que seus seguidores enfrentariam o desafio mais sofisticado da história humana: distinguir entre a verdade divina autêntica e imitações tão perfeitas que até os corações mais sinceros poderiam ser seduzidos por enganos meticulosamente elaborados. Estamos vivendo uma época onde a tecnologia permite que imagens sejam fabricadas com perfeição assustadora, onde as redes sociais amplificam mensagens falsas com velocidade viral, onde a fome espiritual das massas cria terreno fértil para líderes carismáticos que prometem soluções sobrenaturais para problemas terrenos. Nunca na história da humanidade foi tão fácil para um enganador construir uma plataforma global, realizar milagres convincentes através de tecnologia avançada e apresentar-se como enviado divino para uma geração desesperada por respostas. Os sinais dos tempos finais que Jesus descreveu não são apenas eventos futuros distantes, mas realidades que se desenrolam diante de nossos olhos neste exato momento. Guerras e rumores de guerras ecoam pelos noticiários diários. Terremotos e catástrofes naturais aumentam em frequência e intensidade. A iniquidade se multiplica enquanto o amor de muitos esfria. E falsos profetas se levantam enganando multidões com doutrinas que parecem luz, mas conduzem às trevas mais profundas. A pergunta que deveria manter todo cristão verdadeiro em vigilância constante não é se estes enganadores aparecerão, mas quando e como conseguiremos discernir sua verdadeira natureza quando chegarem disfarçados de anjos de luz. A Escritura nos alerta que Satanás não vem apenas como rugido de leão, mas frequentemente como serpente astuta que sussurra meias verdades mais perigosas que mentiras completas. Hoje, enquanto você assiste este vídeo, profetas falsos já estão operando em escala global, construindo impérios religiosos baseados em revelações que contradizem sutilmente os ensinamentos de Cristo, prometendo prosperidade terrena em troca de fidelidade espiritual, oferecendo atalhos para a santidade que contornam a cruz e a negação do eu que Jesus estabeleceu como caminho único para a vida eterna. O engano dos últimos dias não será grosseiro ou óbvio, mas refinado e sedutor, apresentando-se com credenciais impressionantes, milagres aparentemente autênticos e mensagens que apelam aos desejos mais profundos do coração humano. Estes falsos cristos conhecerão as Escrituras melhor que muitos cristãos genuínos, citarão versículos com precisão acadêmica, demonstrarão conhecimento teológico sofisticado e até mesmo promoverão valores morais que parecem alinhados com o cristianismo autêntico. A diferença entre vida e morte eterna pode estar na sua capacidade de reconhecer as marcas distintivas que Jesus nos deixou para identificar os verdadeiros servos de Deus, versus os lobos em pele de cordeiro que se infiltrarão no rebanho nos dias finais. Estas marcas não são óbvias para olhos carnais, mas requerem discernimento espiritual, aguçado, que vem apenas através de intimidade profunda com a palavra de Deus e comunhão constante com o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Mas antes de mergulharmos nesta revelação crucial que pode proteger sua alma do engano eterno, preciso fazer algo muito importante com você. Se você está assistindo este vídeo neste momento, não é coincidência.
Deus está chamando seu coração para um tempo de vigilância espiritual e discernimento profético, que será essencial para os dias que estão por vir. Por isso, quero que você deixe nos comentários abaixo uma área específica de sua vida, onde você precisa de discernimento divino para não ser enganado. Seja em relacionamentos, ministério, decisões importantes ou até mesmo em qual igreja congregar. A oração por discernimento espiritual é uma das mais importantes que podemos fazer nestes últimos dias. Jesus nos ensinou que devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. E isto inclui especialmente a tentação de aceitar falsos ensinamentos que podem parecer verdadeiros na superfície. Quando oramos pedindo sabedoria e discernimento, o Espírito Santo nos concede a capacidade sobrenatural de enxergar além das aparências e identificar a verdadeira natureza espiritual das pessoas e situações que enfrentamos. Vamos orar juntos agora mesmo por cada pessoa que está assistindo, para que Deus conceda discernimento profético, sabedoria celestial e proteção divina contra todos os enganos que estão sendo preparados pelo inimigo para estes últimos dias. A oração coletiva cria uma atmosfera espiritual poderosa onde o Espírito Santo pode operar com maior intensidade, revelando verdades ocultas e fortalecendo nossa capacidade de permanecer firmes na fé verdadeira, mesmo quando tempestades de engano tentarem nos derrubar. Se esta mensagem está tocando profundamente seu espírito e você sente que Deus está alertando sua alma para os perigos espirituais que se aproximam, não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam receber este alerta profético vital. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque estaremos compartilhando revelações bíblicas essenciais que todo cristão precisa conhecer para navegar com segurança através dos desafios espirituais dos tempos finais. As características bíblicas de um falso Cristo. Existe uma verdade assombrosamente reveladora, escondida nas palavras proféticas de Jesus, que a maioria dos cristãos ainda não compreendeu completamente. Quando o Mestre alertou sobre o surgimento de falsos cristos nos últimos dias, ele não estava descrevendo charlatães óbvios ou enganadores amadores que qualquer pessoa poderia identificar facilmente. Cristo estava revelando uma realidade espiritual aterrorizante. Estes impostores serão tão convincentes, tão próximos da verdade, tão habilidosos em suas imitações, que até mesmo aqueles que conhecem profundamente as Escrituras poderão ser momentaneamente confundidos por suas apresentações. Os sinais dos tempos finais que indicam sua proximidade. Há uma convergência profética extraordinária acontecendo neste exato momento que deveria fazer cada cristão verdadeiro reconhecer que estamos vivendo nos dias finais descritos pelos profetas bíblicos há milhares de anos. Esta convergência não é coincidência histórica nem interpretação forçada de eventos contemporâneos, mas o cumprimento literal e preciso de profecias específicas que Jesus e os apóstolos declararam que marcariam a proximidade do fim desta era e o início da manifestação plena do Reino Celestial na Terra. Os eventos mundiais que dominam as manchetes diárias não são simplesmente crises políticas, econômicas ou sociais isoladas, mas peças de um quebra-cabeça profético gigantesco que está se montando diante de nossos olhos com velocidade acelerada. Guerras e rumores de guerras ecoam simultaneamente em múltiplos continentes, não como conflitos regionais limitados que sempre existiram na história humana, mas como tensões globais interconectadas que ameaçam arrastar nações inteiras para confrontos que poderiam redefinir completamente o mapa geopolítico mundial.
A diferença crucial entre os conflitos atuais e guerras históricas está na capacidade destrutiva das armas modernas e na velocidade com que pequenas disputas locais podem escalar para crises globais através de alianças complexas e interdependência econômica. A tecnologia moderna não apenas tornou possível a realização de profecias que pareciam impossíveis para gerações anteriores, mas criou plataformas perfeitas para o tipo de engano global que Jesus predisse caracterizaria os últimos dias. Inteligência artificial pode agora fabricar vídeos indistinguíveis da realidade, permitindo que qualquer pessoa apareça dizendo ou fazendo coisas que nunca aconteceram. Deepfakes podem criar evidências de milagres que nunca ocorreram, documentar aparições sobrenaturais completamente fictícias e produzir testemunhos de pessoas que nunca existiram. Redes sociais amplificam mensagens falsas com velocidade viral, alcançando bilhões de pessoas em questão de horas, criando movimentos religiosos baseados em informações completamente fabricadas. A fome espiritual que assola a humanidade contemporânea criou o terreno mais fértil da história para o surgimento de falsos messias e doutrinas enganosas. Gerações inteiras cresceram em sociedades pós-cristãs, onde conhecimento bíblico básico foi sistematicamente removido da educação pública, onde relativismo moral substituiu absolutos éticos baseados nas Escrituras, onde experiências emocionais são valorizadas acima da verdade objetiva. Esta ignorância espiritual generalizada significa que milhões de pessoas estão buscando desesperadamente significado transcendente, propósito divino e esperança sobrenatural, mas sem fundação bíblica sólida para discernir entre ofertas genuínas e imitações diabólicas. Terremotos, furacões, incêndios florestais, secas extremas e outras catástrofes naturais não apenas aumentaram em frequência nas últimas décadas, mas assumiram características que desafiam padrões meteorológicos e geológicos estabelecidos por séculos de observação científica. Eventos climáticos que anteriormente eram considerados impossíveis ou extremamente raros, agora acontecem com regularidade perturbadora, criando uma atmosfera global de incerteza e medo que prepara corações humanos para aceitar qualquer líder que prometa estabilidade e segurança através de poder sobrenatural. A iniquidade se multiplicou exponencialmente através de tecnologias que tornam pecados antes privados em entretenimentos públicos globais. Pornografia, violência, ocultismo, rebelião contra a autoridade divina e humana e toda forma de imoralidade são agora promovidas ativamente através de plataformas que alcançam crianças desde idades mais tenras. Simultaneamente, o amor genuíno esfria em relacionamentos familiares, comunidades locais e até mesmo dentro de igrejas, onde disputas doutrinárias e competições ministeriais substituem unidade cristã autêntica. Falsos profetas não apenas se multiplicaram numericamente, mas sofisticaram suas estratégias de engano através de recursos que profetas bíblicos nunca poderiam ter imaginado. Eles agora possuem plataformas de comunicação global e instantânea, acesso a dados pessoais detalhados de milhões de seguidores potenciais, capacidade de produzir milagres através de tecnologia avançada e conhecimento psicológico profundo sobre como manipular emoções humanas e explorar necessidades espirituais legítimas. Seus ministérios operam como corporações multinacionais, com orçamentos que superam muitas nações pequenas, permitindo influência política, econômica e cultural em escala jamais vista na história. A apostasia dentro do cristianismo nominal atingiu níveis que cumprem precisamente as advertências apostólicas sobre os últimos dias. Denominações inteiras abandonaram doutrinas fundamentais que definiram o cristianismo por 2000 anos,
abraçando ensinamentos que contradizem diretamente as palavras explícitas de Jesus Cristo. Líderes religiosos promovem agendas políticas usando linguagem espiritual, transformando igrejas em organizações ativistas que priorizam causas sociais acima da salvação eterna. Teologia da prosperidade, universalismo disfarçado, relativismo moral batizado e espiritualidade sincretista são pregados abertamente em púlpitos que antes proclamavam exclusivamente o Evangelho da Cruz. As estratégias de engano mais perigosas dos últimos dias. A arte satânica do engano atingiu sua forma mais refinada e perigosa na estratégia de usar meias-verdades que soam quase perfeitamente bíblicas, mas carregam veneno espiritual sutil que mata gradualmente a vida eterna em almas desprevenidas. Esta tática não é nova na história da tentação humana, pois foi exatamente assim que Satanás abordou Eva no Jardim do Éden, questionando a palavra de Deus não através de negação direta, mas através de distorção sutil que plantou sementes de dúvida sobre a confiabilidade e bondade divinas. Os falsos cristos dos últimos dias aperfeiçoaram esta estratégia ancestral usando conhecimento teológico sofisticado, tecnologia avançada e compreensão psicológica profunda para criar enganos que são quase impossíveis de detectar sem discernimento espiritual sobrenatural. A mistura diabólica de cristianismo verdadeiro com doutrinas falsas representa talvez a ameaça mais letal para a igreja dos últimos dias, porque esta estratégia explora a tendência humana natural de aceitar pacotes de ensino sem examinar cuidadosamente cada componente individual. Falsos líderes apresentarão 90% de verdade bíblica genuína, misturada com 10% de erro fatal, sabendo que a maioria das pessoas focará na verdade óbvia e negligenciará o exame crítico dos elementos problemáticos. Eles ensinarão corretamente sobre o amor de Deus, mas distorcerão a natureza desse amor para excluir julgamento divino. Falarão precisamente sobre a graça de Cristo, mas redefinirão graça para eliminar a necessidade de arrependimento genuíno. Promoverão fé autêntica, mas direcionarão essa fé para objetivos que não incluem submissão total à Lordship de Jesus. A exploração de desejos legítimos por prosperidade, cura, propósito e significado através de promessas que contornam os métodos divinos estabelecidos nas Escrituras criará armadilhas espirituais irresistíveis para cristãos que não compreenderam completamente a natureza da vida cristã autêntica. Estes enganadores reconhecerão que Deus realmente deseja abençoar seus filhos materialmente, curar enfermidades físicas e emocionais e conceder propósito significativo para cada vida humana, mas oferecerão atalhos para estas bênçãos que evitam a cruz, o sofrimento redentor, a dependência absoluta da vontade divina e a transformação de caráter que Deus usa como preparação para suas dádivas mais preciosas. O uso sofisticado de versículos bíblicos, removidos de seu contexto histórico, cultural e teológico, permitirá que falsos mestres construam sistemas doutrinários inteiros que parecem fundamentados nas Escrituras, mas que, na realidade, contradizem totalmente o espírito e intenção dos textos sagrados. Eles citarão promessas de prosperidade sem mencionar as condições espirituais associadas. Declararão versículos sobre autoridade espiritual sem ensinar sobre responsabilidade correspondente. Proclamarão textos sobre liberdade cristã sem explicar os limites dessa liberdade. Promoverão passagens sobre poder divino sem revelar que esse poder opera através de fraqueza humana reconhecida e dependência total da graça. Aparências piedosas que escondem corações malignos se tornarão cada vez mais comum conforme nos aproximamos dos dias finais,
porque Satanás compreende que a geração atual foi condicionada a julgar liderança religiosa principalmente por critérios externos, observáveis, em vez de frutos espirituais profundos que requerem tempo e discernimento para serem adequadamente avaliados. Falsos líderes demonstrarão moralidade irrepreensível em questões óbvias que a sociedade já reconhece como importantes, mas negligenciarão aspectos do caráter cristão que são menos visíveis, mas igualmente cruciais, segundo padrões bíblicos. Eles evitarão escândalos financeiros ou sexuais óbvios, mas demonstrarão orgulho espiritual, falta de humildade genuína, sede de poder, manipulação emocional de seguidores e falta de submissão à autoridade bíblica legítima. A redefinição sutil de termos teológicos fundamentais permitirá que enganadores usem vocabulário familiar para promover conceitos que são diametralmente opostos aos significados bíblicos originais desses termos. Amor será redefinido como aceitação incondicional de qualquer comportamento, eliminando elementos de disciplina divina e correção amorosa. Graça será reinterpretada como eliminação de todas as consequências do pecado, removendo a necessidade de arrependimento e transformação. Fé será distorcida para significar pensamento positivo ou força de vontade, em vez de confiança total na obra consumada de Cristo. Salvação será expandida para incluir todos os seres humanos, independentemente de sua resposta ao Evangelho, anulando a exclusividade de Jesus como o único caminho para o Pai. O discernimento espiritual como proteção divina. O discernimento espiritual genuíno não é uma habilidade intelectual que pode ser desenvolvida através de estudo acadêmico ou experiência religiosa acumulada, mas um dom sobrenatural do Espírito Santo que opera através de corações que mantêm comunhão íntima e constante com Deus através de sua palavra revelada. Esta capacidade divina de perceber a verdadeira natureza espiritual de pessoas, ensinamentos, movimentos e manifestações sobrenaturais funciona como um sistema de radar espiritual que detecta perigos invisíveis aos sentidos naturais e protege crentes sinceros de serem enganados por imitações satânicas que podem parecer indistinguíveis de realidades divinas autênticas. A intimidade profunda com as Escrituras Sagradas serve como fundação indispensável para o desenvolvimento do discernimento espiritual, porque a palavra de Deus não apenas contém informações sobre a vontade divina, mas carrega a própria essência do caráter de Cristo, de tal forma que aqueles que mergulham consistentemente em seus ensinamentos desenvolvem familiaridade íntima com a voz de Deus, que lhes permite reconhecer instantaneamente quando algo que se apresenta como divino não ressoa com a natureza autêntica do Altíssimo. É como aprender a reconhecer a voz de um ente querido através de anos de conversação íntima, desenvolvendo sensibilidade tão aguçada que imitações ou falsificações são imediatamente detectadas, mesmo quando tentam reproduzir perfeitamente padrões de fala externos. O Espírito Santo opera como nosso protetor divino contra enganos espirituais, através de sua capacidade única de nos alertar sobre perigos que nossa mente consciente ainda não conseguiu identificar ou articular claramente. Estas advertências espirituais frequentemente se manifestam como inquietação inexplicável diante de ensinamentos que parecem corretos na superfície, desconforto emocional na presença de líderes que demonstram todas as credenciais apropriadas ou resistência interna a movimentos que promovem causas aparentemente nobres. O Espírito não nos engana nem nos alarma desnecessariamente, mas sua voz suave e constante serve como bússola espiritual que sempre aponta em direção à verdade cristocêntrica autêntica.
A oração contemplativa e jejum regular criam atmosferas espirituais onde nossa sensibilidade aos sussurros divinos é amplificada e nossa capacidade de distinguir entre vozes espirituais competindo por nossa atenção é refinada como ouro purificado no fogo. Durante momentos de comunhão profunda com Deus, quando distrações terrenas são temporariamente silenciadas e nossa alma se volta completamente para buscar a face divina, o Espírito Santo frequentemente revela insights sobre situações, pessoas ou ensinamentos que nossa análise superficial não conseguiria penetrar. Estas revelações não contradizem as Escrituras, mas as iluminam de formas que nos permitem aplicar princípios bíblicos eternos a desafios contemporâneos específicos. A capacidade de reconhecer a verdadeira natureza espiritual de líderes religiosos requer observação cuidadosa, não apenas de suas palavras públicas e milagres espetaculares, mas principalmente de seus frutos espirituais de longo prazo, seu caráter demonstrado em situações de pressão, sua humildade genuína diante da correção, sua submissão às Escrituras quando estas contradizem suas preferências pessoais e sua disposição de promover a glória de Cristo, mesmo quando isso diminui sua própria proeminência ministerial. Verdadeiros servos de Deus consistentemente direcionam a atenção para Jesus e sua obra redentora, enquanto falsos líderes sutilmente redirecionam foco para si mesmos, seus ministérios, suas revelações especiais ou suas organizações. O desenvolvimento do discernimento espiritual aguçado requer prática consistente em ambientes onde podemos exercitar esta capacidade divina sem consequências catastróficas se cometermos erros de julgamento. Isto significa examinar cuidadosamente ensinamentos que ouvimos, comparando-os meticulosamente com padrões bíblicos, observando frutos espirituais em nossas próprias vidas quando aplicamos princípios específicos e mantendo conversações honestas com cristãos maduros e sábios que podem oferecer perspectivas que nossa experiência limitada ainda não desenvolveu. Como qualquer habilidade, discernimento espiritual melhora através de uso regular e intencional. A proteção divina através do discernimento espiritual não garante que nunca seremos testados por enganos sofisticados, ou que nossa fé nunca será desafiada por situações confusas onde a vontade de Deus não parece imediatamente clara. Pelo contrário, Deus frequentemente permite que enfrentemos testes espirituais que fortalecem nossa dependência dele e refinam nossa capacidade de confiar em sua liderança, mesmo quando circunstâncias externas parecem contradizer suas promessas. O discernimento espiritual nos protege não de todos os desafios, mas de aceitar soluções falsas para problemas reais, de buscar atalhos que contornam os métodos divinos estabelecidos e de trocar nossa herança eterna por benefícios temporários oferecidos por enganadores habilidosos. Como se preparar e proteger sua família do grande engano. A preparação espiritual para resistir ao grande engano dos últimos dias deve começar com o reconhecimento sóbrio de que nossa força natural, conhecimento intelectual e experiência religiosa serão completamente inadequados para enfrentar a sofisticação diabólica que caracterizará os ataques satânicos contra a Igreja verdadeira nos dias finais. Esta humildade fundamental nos posiciona para buscar recursos sobrenaturais que Deus providenciou especificamente para nos sustentar durante períodos de tribulação espiritual intensa, quando até mesmo os escolhidos estarão vulneráveis a serem enganados se dependessem exclusivamente de sabedoria humana e discernimento natural. O fortalecimento de nossa fundação bíblica requer muito mais do que leitura casual das Escrituras ou
participação regular em estudos bíblicos superficiais, que focam principalmente em aplicações práticas imediatas, sem estabelecer compreensão profunda dos princípios teológicos fundamentais que governam toda a revelação divina. Precisamos desenvolver familiaridade íntima com doutrinas essenciais, como a natureza trinitária de Deus, a exclusividade da salvação através de Cristo, a autoridade absoluta das Escrituras, a realidade do julgamento eterno e a necessidade de santificação progressiva através da obra contínua do Espírito Santo. Este conhecimento deve ser tão profundamente internalizado que se torna parte de nossa identidade espiritual, funcionando como sistema imunológico que automaticamente rejeita qualquer ensinamento que contradiga estas verdades fundamentais. O ensino de discernimento espiritual para membros da família, especialmente crianças e jovens que crescem em ambientes saturados com mensagens espirituais conflitantes, requer estratégias intencionais que vão muito além de instrução religiosa tradicional focada primariamente em comportamento moral e conhecimento bíblico factual. Devemos ensinar nossos filhos a reconhecer a voz de Deus através de experiência pessoal em oração, a questionar ensinamentos que ouvem, comparando-os cuidadosamente com padrões bíblicos, a observar frutos espirituais em suas próprias vidas e nas vidas de outros, e a buscar confirmação divina antes de aceitar novas direções espirituais ou doutrinárias. Esta educação espiritual deve ser prática e experimental, não apenas teórica. A importância de manter comunhão regular com cristãos maduros, sábios e biblicamente fundamentados não pode ser subestimada durante períodos quando enganos sofisticados bombardeiam constantemente nossa mente através de múltiplas plataformas de comunicação. Isolamento espiritual nos torna vulneráveis a aceitar ensinamentos falsos que pareceriam óbvios se fossem examinados em comunidade com outros crentes que possuem perspectivas diversas e experiência espiritual significativa. Deus designou a igreja local não apenas como ambiente para a adoração corporativa, mas como sistema de proteção mútua, onde membros podem alertar uns aos outros sobre perigos espirituais e oferecer encorajamento durante períodos de teste e confusão. A criação de escudos espirituais através de disciplinas cristãs, como oração contemplativa diária, jejum regular, memorização das Escrituras, adoração genuína e serviço sacrificial aos necessitados, estabelece atmosferas espirituais em nossas vidas e lares que dificultam a penetração de influências demoníacas e facilitam a operação clara do Espírito Santo em nosso discernimento e tomada de decisões. Estas práticas não funcionam como rituais mágicos que garantem proteção automática, mas como meios de graça que nos mantêm conectados à fonte de nossa força espiritual e sensíveis à liderança divina em tempos de crise. Estratégias para manter firmeza espiritual quando pressões sociais, econômicas e políticas se intensificarem, requer preparação mental e emocional para a possibilidade de que seguir Cristo fielmente pode resultar em consequências sociais negativas, perda de oportunidades econômicas ou até mesmo perseguição direta de autoridades governamentais que promovem agendas anticristãs. Esta preparação não significa viver em paranoia ou medo, mas desenvolver convicção tão profunda sobre a verdade do Evangelho que estamos dispostos a pagar qualquer preço terreno para manter nossa integridade espiritual e fidelidade a Jesus Cristo. A proteção familiar durante o grande engano final também requer estabelecimento de sistemas de comunicação e suporte que funcionem independentemente de tecnologias que podem ser controladas ou manipuladas por forças hostis ao cristianismo autêntico. Isto inclui desenvolvimento de relacionamentos locais com cristãos confiáveis,
criação de planos práticos para sustento durante períodos de dificuldade econômica e preparação espiritual para a possibilidade de que nossa fidelidade a Cristo pode requerer sacrifícios significativos que testarão nossa fé até seus limites absolutos. Se você chegou até aqui, significa que seu espírito está verdadeiramente sintonizado com a urgência profética destes últimos dias e que Deus está preparando seu coração para os desafios espirituais extraordinários que se aproximam rapidamente. Durante estes minutos juntos, exploramos verdades bíblicas que não são apenas conceitos teológicos interessantes para debates acadêmicos, mas revelações vitais que podem determinar se você e sua família permanecerão firmes na fé verdadeira quando o grande engano final varrer o mundo com força irresistível. Você descobriu que falsos cristos dos últimos dias não serão charlatães óbvios, mas enganadores sofisticados que dominarão vocabulário teológico, demonstrarão poder sobrenatural genuíno e promoverão causas que parecerão perfeitamente alinhadas com valores cristãos. Aprendeu que os sinais dos tempos finais não são eventos futuros distantes, mas realidades convergindo neste exato momento através de tecnologia avançada, instabilidade global, fome espiritual generalizada e apostasia dentro do cristianismo nominal. Compreendeu que as estratégias de engano mais perigosas utilizarão meias-verdades bíblicas misturadas com distorções sutis que redefinirão conceitos fundamentais como amor, graça, fé e salvação de formas que parecem progressistas e inclusivas, mas que na realidade conduzem almas para longe da cruz de Cristo. Descobriu que discernimento espiritual não é habilidade intelectual, mas dom sobrenatural do Espírito Santo que opera através de intimidade profunda com as Escrituras e comunhão constante com Deus. Finalmente, você recebeu estratégias práticas para fortalecer sua fundação bíblica, proteger sua família através de educação espiritual intencional e criar escudos espirituais que funcionarão como sistemas de proteção divina quando pressões intensas testarem sua fidelidade a Jesus Cristo até limites que esta geração ainda não experimentou. Estas revelações não são teorias conspiratórias ou especulações apocalípticas sensacionalistas, mas advertências bíblicas específicas que Jesus e os apóstolos deixaram para equipar santos dos últimos dias com conhecimento e ferramentas espirituais necessárias para discernir verdade de engano, quando a diferença entre os dois se tornará quase imperceptível para observadores casuais. A pergunta que permanece agora é profundamente pessoal e eternamente significativa. Você está disposto a levar estas advertências a sério o suficiente para implementar mudanças práticas em sua vida espiritual que o prepararão adequadamente para os testes que se aproximam? Está preparado para investir tempo e energia necessários para desenvolver intimidade com as Escrituras e sensibilidade ao Espírito Santo, que funcionarão como sua linha de defesa principal contra enganos que enganarão bilhões de pessoas sinceras, mas despreparadas? Queremos saber como este vídeo tocou o seu coração e despertou seu espírito para a realidade profética destes dias finais. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe conosco como esta mensagem falou especificamente com sua situação atual. Quais revelações mais impactaram seu entendimento? E que passos práticos você planeja tomar para se preparar espiritualmente para os desafios que se aproximam? Seu testemunho pode ser exatamente o encorajamento que outro irmão precisa para levar estas advertências bíblicas a sério e começar sua própria jornada de preparação espiritual.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo conteúdos transformadores que o equiparão com conhecimento bíblico profundo e discernimento espiritual aguçado necessários para navegar com segurança através dos desafios únicos destes últimos dias. Cada vídeo que produzimos é cuidadosamente desenvolvido para fortalecer sua fundação espiritual e expandir seu entendimento das verdades eternas, que permanecerão firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor estiver sendo abalado. Deixe seu like para apoiar esta missão crucial de alertar o corpo de Cristo sobre realidades proféticas que muitas igrejas evitam discutir por medo de parecer controversiais ou alarmistas, mas que são absolutamente essenciais para a preparação adequada dos santos para os dias finais. Seu apoio através de likes, comentários e compartilhamentos ajuda estes ensinamentos vitais a alcançar mais pessoas que precisam despertar para a urgência espiritual destes tempos. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, onde continuaremos explorando aspectos específicos da preparação espiritual para os últimos dias, incluindo como desenvolver intimidade mais profunda com as Escrituras, como ensinar discernimento espiritual para crianças e jovens e como criar comunidades cristãs locais que funcionarão como redes de apoio durante períodos de tribulação intensa. Que o Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel para guardar o que lhe foi confiado até o dia final, fortaleça seu espírito com sabedoria celestial, proteja sua mente contra todos os enganos que tentarão seduzi-lo e o prepare completamente para permanecer firme na fé verdadeira, mesmo quando o mundo inteiro estiver sendo enganado por sinais e prodígios mentirosos. Que você seja encontrado vigilante e preparado quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória para buscar sua igreja purificada e sem mácula. Amém e amém. Comente abaixo, Maranata, se você está esperando ansiosamente pela volta de Jesus Cristo e se sente chamado a vigiar espiritualmente nestes últimos dias. O falso Cristo dos últimos dias não chegará anunciando abertamente que é uma fraude ou contradizendo grosseiramente os ensinamentos básicos do cristianismo. Pelo contrário, ele aparecerá como a resposta perfeita às orações de uma igreja cansada de divisões, conflitos doutrinários e falta de poder sobrenatural. Este enganador dominará o vocabulário teológico com precisão acadêmica, citará versículos bíblicos com fluência impressionante e demonstrará conhecimento das tradições cristãs que fará até mesmo estudiosos respeitados questionarem sua própria capacidade de discernimento. A estratégia satânica por trás destes falsos cristos é infinitamente mais sofisticada do que simples mentiras religiosas. Eles virão oferecendo exatamente aquilo que a igreja moderna tem buscado desesperadamente: unidade aparente entre denominações, sinais e maravilhas espetaculares, soluções práticas para problemas sociais complexos e uma espiritualidade que satisfaz tanto a mente intelectual quanto o coração emocional. Suas mensagens soarão como música celestial aos ouvidos de cristãos sinceros que têm orado por avivamento e transformação espiritual. O poder de engano que estes falsos líderes carregarão será de origem genuinamente sobrenatural, mas não celestial. Jesus alertou que eles realizariam grandes sinais e prodígios, palavras que no original grego indicam milagres de magnitude extraordinária. Eventos que desafiam completamente as leis naturais e deixam testemunhas em estado de admiração absoluta. Estes não serão truques de ilusionismo ou manipulações psicológicas, mas demonstrações de poder espiritual real, operando através de canais satânicos que imitam perfeitamente as manifestações divinas autênticas. A diferença entre um milagre verdadeiro e uma imitação demoníaca
Não estará na magnitude do evento ou mesmo em seus efeitos imediatos, mas em seus frutos espirituais a longo prazo e em sua conformidade com o caráter de Cristo revelado nas Escrituras. Um falso Cristo pode curar doenças, multiplicar recursos materiais, predizer eventos futuros com precisão assustadora e até mesmo ressuscitar mortos, mas suas ações sempre conduzirão gradualmente as pessoas para longe da cruz, da necessidade de arrependimento genuíno e da dependência absoluta da graça redentora. Estes enganadores compreenderão profundamente a psicologia humana e as necessidades espirituais legítimas que habitam o coração de cada pessoa. Eles oferecerão esperança aos desesperançados, cura aos enfermos, prosperidade aos necessitados e propósito aos perdidos, mas sempre através de métodos que subtilmente contornam os princípios fundamentais estabelecidos por Jesus Cristo. Onde o verdadeiro evangelho exige morrer para si mesmo, eles oferecerão caminhos de autorrealização. Onde Cristo demanda humildade, eles promoverão autoestima elevada. Onde a Bíblia ensina dependência de Deus, eles incentivarão autodependência espiritual. A aparência externa destes falsos cristos será irrepreensível, segundo padrões religiosos convencionais. Eles demonstrarão moralidade exemplar em questões óbvias. Promoverão valores familiares tradicionais, defenderão causas sociais nobres e até mesmo criticarão pecados que a sociedade já reconhece como errados. Esta fachada de retidão moral criará uma credibilidade que tornará suas heresias mais sutis, praticamente imperceptíveis para observadores superficiais. O elemento mais perigoso na estratégia destes enganadores será sua habilidade de misturar verdades bíblicas genuínas com distorções quase imperceptíveis que alteram fundamentalmente o significado espiritual da mensagem cristã. Eles ensinarão sobre amor, mas redefinirão amor como aceitação incondicional de qualquer comportamento. Falarão sobre graça, mas transformarão graça em licença para continuar pecando sem consequências. Promoverão fé, mas dirigirão essa fé para alvos que não sejam exclusivamente Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz. Quando finalmente compreendemos a sofisticação diabólica que caracterizará os falsos cristos dos últimos dias, percebemos que nossa proteção não pode depender apenas de conhecimento intelectual das Escrituras ou de experiência religiosa acumulada. Nossa segurança espiritual dependerá de uma intimidade profunda e atual com o Espírito Santo, que é o único capaz de nos alertar quando algo que parece perfeitamente cristão na superfície carrega em sua essência uma natureza que contradiz o coração de Cristo. Deixe nos comentários a palavra vigilância, se você compreendeu a necessidade urgente de discernimento espiritual para estes tempos.